Muita gente não dá um devido valor, mas a incontinência urinária atinge hoje 30% da população brasileira e isso pode trazer outros problemas de saúde. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o nosso convidado, o médico Daniel Braga, que é urologista, está com a gente aqui no estúdio. Muito bem-vindo, doutor. Obrigada pela sua presença. Obrigado, Cláudio. Bom dia, telespectador. Esse é um assunto que é de grande interesse para mim. Já lido com incontinência já tem um tempo e afeta boa parte da população, atrapalha a qualidade de vida, está relacionado com depressão e com outros problemas. Então é extremamente importante a gente ter esse espaço para conversar um pouquinho sobre isso. É muito bom, porque muita gente tem essa doença e nem sabe até, ou nem sabe que é possível tratar, né, doutor Daniel? Hora certa, antes a gente vai dar aqui 10h59, 11 horas agora já. Doutor, o que caracteriza a incontinência urinária? Para quem não sabe, eu tenho esse problema e não sabe que é possível tratar e se curar dessa questão. Boa pergunta para a gente começar, né? Então, incontinência urinária nada mais é do que um escape involuntário da urina. Então, um vazamento em que você não tem o desejo social de urinar naquele momento, de ter o ato da micção. E aí esse escape involuntário que acaba molhando a calcinha, molhando a cueca e que acaba atrapalhando a qualidade de vida. E isso é o que define a incontinência urinária. E o que causa a incontinência? Existem pessoas mais propícias a ter esse problema ou em algum momento da vida isso pode acontecer? Quem pode ter a incontinência urinária e quais são os riscos também para a saúde? Então, a primeira coisa, a gente tem que dizer que existem tipos diferentes de incontinência. E baseado nesses tipos, é que eu vou te dizer um pouquinho desses fatores de risco que é o que você está me perguntando, Cláudia. Mas assim, a gente tem um tipo de incontinência urinária que é chamado de incontinência urinária de esforço. Nada mais é do que aquela pessoa que tosse, espirra, que vai fazer uma atividade física e acaba escapando umas gotinhas de urina. Esse é um dos tipos mais comuns, afeta pessoas mais velhas, principalmente mulheres, está bastante associado com o processo de envelhecimento das mulheres. E o pior de tudo é que muita gente normaliza isso, fala, é normal a partir de tal idade escapar um pouquinho e começa a ter um padrão de aceitação com relação a essa perda de urina. O outro tipo de incontinência chama incontinência de urgência. O paciente sente uma vontade de urinar, uma vontade súbita e imperiosa e não consegue segurar. Acaba tendo que ir correndo para ir no banheiro e nesse meio do caminho acaba tendo vazamento. São tipos diferentes e os tratamentos também são diferentes. E para esse tipo de incontinência de urgência está associado a diversos problemas, desde problemas na próstata, diabetes, problemas neurológicos como doença de Parkinson, por exemplo, esclerose múltipla, enfim, outras doenças estariam associadas com esse tipo de incontinência. Então, na consulta a gente acaba direcionando um pouquinho qual é o tipo do paciente para poder focar num tratamento até um pouco mais específico. Doutor Daniel, muitas mulheres têm receio de ter um parto normal por medo de que isso também possa causar a incontinência, principalmente quando tem mais de um parto. Esse é um medo que faz sentido ou não? Bom, o parto normal está associado, sim, com o afrouxamento dos ligamentos da região da pelve feminina, né? E pode, em alguns casos, fazer lacerações da musculatura daquela região. E isso facilitar o processo de desgaste da musculatura, acelerar esse processo e levar à incontinência. Sabendo disso, o que normalmente é feito é um preparo para essa situação do parto. Então, orienta alguns exercícios, uma fisioterapia prévia e, após o parto, um processo de reabilitação também. Então, além do parto humanizado, você vai tentar fazer um processo de reabilitação para não deixar isso acontecer ou não deixar isso se estender por muito tempo. Esse processo de reabilitação também vai girar um entorno de alguns exercícios e de fisioterapia, de uma fisioterapia específica para o assoalho pélvico, tentando fortalecer essa musculatura. Esses ligamentos que acabam ficando mais frouxos são ligamentos de colágeno, né? Então estão bastante associados também com o processo do envelhecimento. À medida que a mulher vai envelhecendo, principalmente após a menopausa, que aí você tem uma quantidade do hormônio feminino em queda, esses ligamentos acabam ficando mais frouxos e aí aumenta ainda mais a chance de começar um processo de incontinência urinária. E é um problema principalmente para os mais idosos, né? Que sentem essa vontade repentina, às vezes à noite, tem que ir correndo para o banheiro, podem acabar se machucando. Acontecem muitos casos assim, né?
Perfeito. Já tem até trabalhos médicos mostrando que essa incontinência de urgência está associada com quedas. E queda no idoso é sempre perigoso, né? Fratura de colo de fêmur, fratura de fêmur, que pode levar a consequências maiores. Então, sim, isso aí é extremamente deletério. E como é feita essa investigação para descobrir se esse é o problema que a pessoa tem? Como é feita a avaliação? Normalmente vem a própria queixa do paciente ou dos familiares, quando é uma pessoa mais idosa, e aí a gente vai fazer algumas perguntas específicas, se tem a perda, com qual atividade tem perda, se tem essa sensação de urgência ou não. E a partir daí existem até exames específicos para dizer qual tipo de incontinência, se por um acaso nós tivermos dúvida na hora que estiver examinando o paciente. Muitas vezes no exame direcionado, no consultório mesmo, a gente consegue dizer se é uma incontinência de urgência, se é uma incontinência de esforço, para daí já partir para um tratamento específico mesmo. Bom, e a causa da incontinência pode ser emocional, né? E também a pessoa que tem a doença, ela pode não ficar com vergonha, né? Não se expor socialmente, acaba ficando mais reprimida. O que pode ajudar a evitar esses problemas? Então, assim, evitar postergar o cuidado para isso, né? Porque realmente a incontinência está associada até com quadros depressivos. E aí a pessoa desenvolve uma depressão, vai diminuir ainda mais o autocuidado. Então, nesse momento, se a gente consegue fazer uma identificação precoce, e esse espaço aqui para poder alertar a população e mostrar as consequências disso é extremamente importante, que a gente começa, a partir dessa educação, a fazer com que o paciente tenha uma busca ativa no próprio processo diagnóstico. Aí, feito esse processo de reconhecimento, quanto antes fizermos um tratamento para evitar essas consequências maiores, seria o ideal. E para solucionar esse problema existe a cirurgia também, né? Mas eu ouvi que tem muitos casos que acaba não funcionando, o problema não cessa com a cirurgia, não tem o efeito esperado. Por que isso acontece? Então, a cirurgia, nenhuma cirurgia é 100%, né? Mas é uma cirurgia altamente efetiva. Então, vamos separar aqui de novo. Se eu tenho uma incontinência de esforço, eu tenho, principalmente para mulher, a gente pode colocar uma telinha embaixo do canal e essa telinha tem uma chance de sucesso acima de 90%, mas nada é 100%. Mas mesmo assim, costuma ter uma melhora da quantidade de perda. Quanto antes for tratado o problema, maior a chance de sucesso. Porque a gente tem que pensar que o que a gente vai fazer é um reforço na região da pelve, um reforço na musculatura e no ligamento. Se o ligamento estiver muito frouxo, a musculatura estiver muito afrouxada, o tratamento também não vai ter o resultado tão perfeito assim. Se a gente consegue antes, logo no início do quadro, já fazer esse tratamento, a gente evita muitas vezes que tenham situações mais graves e a resposta à cirurgia acaba sendo muito maior. Exercícios como o pompoarismo, por exemplo, podem ajudar a reforçar essa região da pelve e evitar esse problema? Sim, ajudam bastante, principalmente para incontinência de esforço, que você vai fazer um reforço na musculatura do assoalho pélvico e aí sim, os exercícios de pompoarismo, exercícios de Kegel acabam ajudando a você ter um ganho de fortalecimento num músculo específico, que é o músculo do esfíncter, que é um músculo que segura o xixi na bexiga. Então, sim, funciona bastante, principalmente para incontinência de esforço. Para incontinência de urgência, a gente teria outros tipos de fisioterapia, que aí você parte mais para uma estimulação elétrica de alguns nervos relacionados ao funcionamento da bexiga. Quem vai poder definir, decidir qual a melhor opção, nesse caso, é o urologista? Aí vai ser uma parceria, Cláudia, vai ser o urologista junto com o paciente. Qual é a estrutura que ele tem de apoio, qual a frequência que ele consegue passar em consultas ou nessa reabilitação física e qual a gravidade do quadro dele, para saber se vai para um tratamento inicial ou se já vai para um tratamento um pouco mais cirúrgico logo de início. O senhor trabalhou num centro de referência em urologia funcional e reconstrutiva na Inglaterra, né? De que forma esse trabalho consegue ajudar os seus pacientes hoje? Eu aproveitei para ter uma experiência grande, principalmente em aplicações de toxina botulínica para incontinência de urgência. Então, lá fazia uma quantidade de aplicações muito grande, era um centro de referência para tratamento de problemas urológicos relacionados à doença de Parkinson, esclerose múltipla. Então, acabou que eu tive uma vivência muito grande com esse perfil de paciente.
E aí hoje eu consigo aprimorar ainda, trabalho aqui na CD em São Paulo, então isso acaba ajudando e aprimora um pouco mais o manejo desses pacientes. Muito bem, a gente conversou com o urologista Daniel Braga. Muito obrigada pelas suas explicações sobre a incontinência urinária, que afeta aí cerca de 30% das pessoas, é muita gente. Obrigada pelos seus esclarecimentos e tirar as nossas dúvidas sobre esse assunto. Um bom dia para o senhor. Obrigado por esse espaço, Cláudia. Um bom dia para todos.